Queridos, hoje nós vamos iniciar, dentro dos estudos, valores. E nós temos já há algum tempo falado sobre família, princípios para a família. Temos falado muito sobre a organização de família. E nós vamos iniciar então agora uma série de mensagens que vai falar sobre valores. Valores que nós precisamos ter para que a nossa casa ande bem. Valores que nós precisamos ter para que a nossa vida ande bem. Valores que nós precisamos ter para que a nossa igreja caminhe bem. É interessante nós notarmos um pouquinho a história da humanidade, que de geração em geração muitas coisas vão mudando. Algumas coisas que 10, 15, 20 anos atrás eram aceitas, hoje não são. Algumas que não eram, hoje são. Quando nós olhamos para a humanidade e a história da humanidade, vai nos mostrar que há uma variação muito grande entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E ontem, na reunião dos homens, nós conversamos um pouquinho sobre isso, sobre educação que nós recebemos de nossos pais, e que os nossos pais receberam dos seus pais, e a educação que hoje nós estamos passando para os nossos filhos. Algumas coisas mudaram, mas querido, valores e princípios não mudam. Eram ontem, são hoje e continuará sendo. Porque os valores e princípios que nós entendemos ser os valores e princípios corretos, são valores e princípios pautados na palavra de Deus, deixada para que nós pudéssemos viver nossa vida individual e pessoal para com Deus, nossa vida no relacionamento com nossa família, nossa vida no nosso relacionamento com os nossos colegas, com os nossos amigos, com a nossa sociedade. Valores e princípios nós não negociamos. São princípios, são valores que são inegociáveis. Mas quando olhamos para a história da sociedade, nós percebemos que algumas coisas mudaram. E esses valores que com o tempo foram mudando, foram trazendo um prejuízo muito grande para as famílias, para as igrejas. Infelizmente, muitas igrejas acabaram se corrompendo e trocando os valores e os princípios, barganhando por um modismo. Famílias trocaram os princípios e os valores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que durante toda a história, quando a sociedade ela se corrompia com os valores de Deus e negociava os seus princípios, acontecia. Se nós olharmos nós estudamos a escola bíblica, o personagem Noé. O que foi aquilo? Deus, ele age em meio a uma sociedade onde os valores e os princípios foram corrompidos, aonde os valores, princípios de Deus já não eram mais verdades. Nós vamos ver uma outra narrativa de Sodoma e Gomorra. Princípios e valores de Deus foram corrompidos pelo pecado, pelo desejo desenfreado do coração da humanidade. Nós vamos ver também isso juntamente com Moisés e o povo de Deus. Deus fala com Moisés: Moisés, vou destruir todo esse povo e vou começar um a partir de ti. O povo tinha saído do Egito, tinha visto a grandeza de Deus,
tinha visto já o milagre, o cuidado do Senhor, mas vai adorar um bezerro, vai fazer uma imagem, e Deus abre então uma fenda na terra e consome. Queridos, toda vez que a humanidade ela inverte os valores e os princípios, Deus ele age. E aí nós podemos pegar aquele versículo que diz: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Princípios e valores são inegociáveis. Não dá para barganhar com Deus. Existe um livretinho chamado A Tirania da Pressa. Sua mensagem central é: não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. Dentro dos princípios e valores, nós precisamos entender aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Prioridade é um dos princípios e um dos valores encontrados na palavra de Deus, que precisam ser tão verdades em nossas vidas, que nós não negociamos. Aquilo que é prioridade é prioridade. Eu não vou negociar aquilo que é importante na minha vida. A pressa, luta, agride e clama pela nossa atenção. Enquanto apagamos o fogo das urgências, deixamos em compasso de espera aquilo que é importante. Muitas vezes, queridos, nós vamos deixando para lá coisas que são importantes, porque começamos a realizar aquilo que é urgente. Isso é inverter valores. O urgente nunca pode ser mais importante daquilo que é prioridade. O urgente não pode ser feito primeiro. E se é urgente, e só se tornou urgente porque você ou alguém deixou de fazer aquilo que tinha que ser feito ontem. E aí veio para hoje. E agora se tornou urgente. Mas muitas vezes, ao tentar realizar esse urgente, nós deixamos aquilo que é realmente importante de lado. O que você considera importante na sua vida? O que é prioridade máxima na sua vida? Se você fosse fazer uma lista daquilo que é importante, daquilo que é prioridade, o que estaria ali no topo? O que estaria ali encabeçando a sua lista de prioridade? Deus, família, igreja, emprego, carro, casa. Queridos, de acordo com a nossa lista de prioridades, assim será a nossa vida. Assim será a nossa vida. Eu vou buscar aquilo que é prioridade para mim. Por isso que eu tenho que ter muito claro na minha vida o que é prioridade. Este é um valor essencial que eu preciso estar ali todos os dias persistindo e perseguindo. A prioridade. Se é um carro, eu busco ter carro. Eu busco ter o melhor carro. Eu vou atrás de carro. Tudo que eu vier a fazer é por causa de um carro. Se é Deus, tudo que eu vier a fazer é porque eu quero servir ao meu Deus. O que está no topo da nossa lista de prioridades é aquilo que vamos buscar, é aquilo que nós vamos clamar, é aquilo pelo qual nós vamos viver, é aquilo pelo qual não apenas vamos viver, mas é aquilo pelo qual vamos morrer. O que é prioridade é inegociável. E algumas coisas sobre prioridade eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4.
Queridos, uma das prioridades que você precisa ter na sua vida é ter uma base bíblica, é ter a sua vida pautada pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 e verso 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus, ela é viva. Se ela é viva, ela é um organismo que se movimenta. Se é um organismo que se movimenta, é algo atual, é algo para o dia de hoje. Não é um livro morto, mas é um livro vivo. E como um livro vivo, ele fala conosco através da ação do Espírito Santo. Ele ministra as nossas vidas quando nós lemos. É uma das prioridades que nós precisamos ter em nossos corações, ter uma base bíblica, porque ela vai ser o manual, ela vai ser o recurso que nós vamos estar usando para resolver todos os nossos problemas. Como eu devo tratar minha esposa? Ora, base bíblica. Eu olho para a palavra. Como eu devo cuidar da minha casa? Olho para a palavra. Como devo me proceder diante da sociedade? Olho para a palavra. Como devo responder frente aos problemas e dilemas que me apresentam dia a dia? Olho para a palavra. Ter base bíblica deve ser uma prioridade em nossas vidas, porque se eu tenho esta base bíblica, eu vivo de acordo com a palavra. Se eu tenho a base bíblica, eu vivo de acordo com a palavra. Agora, se a Bíblia não é a minha base, se a Bíblia não é a minha base, eu vivo de acordo com a base que eu tenho. E aí, queridos, infelizmente, se você não tem a Bíblia como base, você está na corda bamba. Você vai cair. E olha que com a Bíblia ali, de vez em quando nós, não porque a Bíblia tem erros, ou porque ela não é verdadeira, é porque às vezes nós não escolhemos atentar para a sua palavra e para as instruções que lá estão. Mas, querido, fora da Bíblia não tem base, não existe base de sustentação. Somente na palavra de Deus nós encontramos a base que nos sustenta, nós encontramos o alicerce, porque ela vai falar de Cristo, ela vai falar de Deus, ela vai falar do Espírito Santo, ela vai falar daquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Quando eu tenho a base na Bíblia, é como se eu pudesse sair daqui a um degrau, mas é como se eu pudesse sair daqui andando, na certeza que eu não vou tropeçar, na certeza que eu não vou cair, na certeza que não vai me acontecer nada, porque eu tenho a Bíblia como base. E é um dos nossos princípios, Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é minha regra de fé. Eu não só creio, como eu pratico. Não só creio, como também pratico. Precisamos ter nela nossa base. Quando nós compreendemos que a Bíblia é a nossa base, nós começamos a viver uma vida de autenticidade.
que é uma prioridade também em nossas vidas. Queridos, nós precisamos ser autênticos. Vá agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Ser autêntico é firmeza de caráter. É algo que não é imaginário, não é falso, não é imitação. Mas, queridos, para ser autêntico, eu preciso ter minha base na Bíblia. Porque a Bíblia fala que o meu sim, sim, e seja o meu não, não. Ou é sim, ou é não. Isso é ser autêntico. Isso é ser autêntico. Eu volto na primeira prioridade que nós vimos, base bíblica. Não é aquele sim, talvez, quem sabe, pode ser, todavia, porém, entanto. Você não responde nem A e nem B. Você fica em cima do muro. O cristão não fica em cima do muro. O cristão tem um posicionamento. Ele é firme naquilo que ele acredita. Ele não duvida da sua fé, mas ele é firme, porque a sua base está na palavra de Deus. A sua base está no próprio Deus. E isso é prioridade na sua vida. É ser autêntico, é ser firme. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 5 e versos 6. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. O apóstolo Paulo falando e mostrando, olha, nós não buscamos nada, e nem vamos ficar falando palavras lisonjeiras, somos apenas verdadeiros. Ser autêntico é ser verdadeiro naquilo que fazemos, naquilo que falamos e naquilo que agimos. Isso deve ser uma prioridade na nossa vida. Por quê? Porque se eu não consigo ser assim comigo, se eu não consigo ser autêntico comigo e com Deus, serei autêntico em casa? Serei autêntico no trabalho? Serei autêntico na igreja? Não serei. Serei mais ou menos. Conta-se uma história que em algumas igrejas, logo na entrada, lá em casa nós temos, eu acho bonito. Sabe aquele porta-casacos? Um negócio ali, para tudo que é canto. A Jura não gosta muito dele, porque eu vou jogando todos os meus casacos lá. É cada um que eu chego, eu jogo. Cada um e vai indo lá. Quando vê, tem mais casaco num lado que dentro do armário. Mas a história conta que algumas igrejas têm esse casaco. E quando o cristão, ele entra, ele vai lá e pega o casaco dele de cristão. E aí ele coloca: sou cristão. E ele entra e participa do culto e dá glória a Deus, aleluia. E ele pula, e ele bate palma, e ele ora, e ele faz tudo. Termina o culto, ele chega na porta da igreja, na saída, ele tira o casaco dele e ele pendura ali. E ele vai para fora. Porque na concepção dele existe duas vidas: a vida cristã e a vida mundana. As coisas de Cristo eu faço dentro da igreja. As coisas que não são de Cristo, não são de Deus, eu faço fora. E eu vivo essa dualidade de vida. Ser autêntico é ter uma vida só. Uma vida só. Aquilo que eu sou aqui, eu sou lá fora. Aquilo que eu sou com os meus filhos, eu sou com eles e sem eles. As minhas palavras condizem com as minhas atitudes. Isso tem que ser prioridade na minha vida. Tem que ser prioridade.
Agora eu vou querer viver uma vida dupla, de agente secreto, onde ninguém sabe que eu sou cristão lá fora. Isso é ter um ânimo dobro. É você querer mascarar as coisas. E não tem como. Deve ser prioridade, base bíblica, ser autêntico, dia a dia. Até porque, queridos, Deus nos conhece. Deus, Ele sabe quando nós nos ajoelhamos e começamos, Senhor, Ele já sabe tudo o restante. E se não fosse o suficiente Ele saber todo o restante, Ele sabe aquilo que está lá no coração. Ou seja, se aquilo que eu estou falando é aquilo que eu estou sentindo. Porque muitas vezes nós vamos orar, e aí nós fazemos umas orações tão bonitas, nos ajoelhamos, e aí começamos aquela oração: Senhor Deus, magnânimo Senhor, Deus dos céus e da terra, a sua glória. E aí começa aquela oração, mas lá o coração não é nada disso. Senhor, eu quero entregar diante do Senhor essa situação, porque eu sei que só Tu podes fazer isso. Mas lá no coração, acho que isso nem Deus resolve. Deus conhece. Eu preciso ser autêntico. Uma das coisas que eu percebo na figura de Davi é isso. Davi, ele errava, mas quando ele errava, ele chegava diante do Senhor: é isso mesmo, Senhor, eu fiz isso. Ser autêntico tem que ser prioridade na vida do cristão, para poder ter uma casa autêntica e verdadeira. E por último, queridos, nós precisamos ser cheios da graça. Vá lá para 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Queridos, precisamos crescer na graça. Quando falamos graça, nós falamos, precisamos crescer em Cristo, no seu conhecimento. Para quê? Para que através do seu conhecimento e da sua graça, eu possa também transmitir esta graça, não porque eu sou merecedor ou porque eu sou melhor, mas porque Cristo usa a minha vida. Nós tivemos uma mensagem que falamos sobre graça, favor imerecido, algo que nós não merecemos, mas o Senhor vem sobre nós. Queridos, ter uma vida de prioridade é viver na graça e no conhecimento do Senhor. Viver no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é viver uma vida tendo base bíblica, sendo autêntico. Ou é, ou não é. Queridos, quando a pessoa, ela diz que é e não é, ela faz com que foi, mas não foi. Há uma palavrinha para ela lá em Apocalipse. Há uma palavrinha. E queridos, terrível é esta palavra. Porque não és nem quente, nem frio. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Nem quente, nem frio. Morno. É aquele que não é autêntico. É aquele que não tem base bíblica, é aquele que não vive na graça. Ele faz de conta, sabe, faz de conta das coisas. E infelizmente há muitas igrejas e muitos cristãos que estão vivendo faz de contas do Evangelho. Estão vivendo faz de conta do cristianismo, achando que num passe de mágica as coisas acontecem.
que vão usar pó de pirlim-pim-pim para que tudo se transforme da noite para o dia, quando não vai acontecer. Ou eu tenho prioridades firmadas, enraizadas na minha vida, ou eu não tenho. Ou eu vivo de acordo com a Bíblia, sendo autêntico, vivendo a graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ou eu não vivo nada. Pastor, mas nada? Nada. Porque você pode passar 1 ano, 10 anos, 50 anos dentro de uma igreja. Você pode passar 50 anos cantando dentro de uma igreja. Você pode passar 50 anos lendo, os textos que o pastor manda você ler. Você pode passar 50 anos convivendo com a igreja. Mas se você não tiver base bíblica, ser autêntico, viver com a graça de Cristo e no conhecimento do Senhor Jesus, vai chegar no final e você não vai ter nada. Porque não existe meio céu. Não existe o céu, o paraíso para os mais ou menos. Entra aqui aqueles que viveram com Cristo, vai para o inferno aqueles que viveram sem Cristo, e entra aqui os mais ou menos, aqueles que fizeram um pouquinho. Não foram bons, mas também não foram maus. Não existe. A Bíblia fala sobre 2 caminhos, um estreito e um largo. Queridos, com Cristo é o seguinte: ou é tudo, ou é nada. Com Cristo, ou é tudo, ou é nada. Por isso que valores e princípios são inegociáveis. Deus não negocia os seus valores e os seus princípios. Ele não negocia aquilo que Ele já fez. Ele não negocia aquilo que Ele tem para nós. Por isso não adianta querer barganhar com Deus. Eu vou barganhar. Não. Deus não aceita suborno. Pelo contrário, Deus abomina. Deus não barganha, porque Ele não é homem. Seus princípios e os seus valores já foram pré-ditados, são pré-existentes. Ou eu procuro viver esses princípios, esses valores, entendendo aquilo que é prioridade na minha vida, ou não dá. Estava assistindo um vídeo muito interessante, é improvável que alguns dos irmãos já assistiram, dizendo por que muitos acham que a igreja é chata. Talvez você já deve ter assistido. E é muito interessante o que aquela menina fala. E ela fala, claro que a igreja é chata. Você, durante a semana, você assiste televisão quase o dia inteiro, novelas e novelas. Você fica no computador quando você não está na novela. Você faz um monte de coisa e pouca coisa você pega da palavra de Deus. Quando pega uma leitura rápida, e aí você chega na igreja e acha que o culto é chato. Eu tenho que concordar com ela, o culto vai ser muito chato, porque você viveu a sua semana toda colocando prioridades na sua vida que não condizem com Deus. Então, se você agora vai para um lugar onde a prioridade é Deus, mas para você durante a semana não foi, vai ser chato. É por isso que muitos acham a igreja chata, a igreja sem graça. É por isso que muitos entram participar de um culto e saem, poxa, coisa monótona. A prioridade não era Deus, a prioridade era outras coisas. Queridos, quanto Deus não for a prioridade máxima, e os seus valores e os seus princípios, algo pelo qual nós estaremos lutando para viver, não tem graça ser cristão. Não tem graça viver o cristianismo. Por isso, queridos, prioridade para nós deve ser algo que temos que buscar dia a dia. E para isso, temos que começar com a base bíblica: leitura, meditação, resposta pela palavra.
Normalmente quando as pessoas vêm conversar comigo e vão ali para o gabinete, elas começam a falar, e eu já sei que no final elas querem uma palavra, elas querem uma direção, e eu já fico: Deus, aonde que está o versículo que eu vou responder? Pai, me orienta qual que é o versículo, porque eu não posso responder por mim, eu preciso responder de acordo com a tua palavra, de acordo com a base bíblica. Porque se eu responder de acordo com a palavra e com a base bíblica, é certeiro. A pessoa sai feliz da vida, e se fazer aquilo que eu disse para ela, segundo a palavra de Deus, é batata, vai dar certo. Agora, querido, se eu falar aquilo que eu acho, pelo meu irmão, cuidado, se eu falar alguma coisa que não for pautado na Bíblia, foge. Não faz não, que você vai se arrebentar. Porque quem sou eu? Pobre, miserável, pecador. Nossa palavra tem que ser na Bíblia, nossa base. Dessa forma vivemos uma vida autêntica, crescendo no conhecimento do Senhor. E aí, queridos, vivendo a graça. Graça. E não há melhor coisa para viver senão a graça do Senhor. Queridos, o mais interessante de viver a graça do Senhor é que quando você começa a sentir a graça de Deus, você quer transmitir isso para outros também. E você vive também isso, agindo com graça na vida de pessoas. Pessoas que não mereciam o perdão, e você vai lá e perdoa. Pessoas que não mereciam o teu abraço, você vai lá e abraça. Porque você vive essa graça, e você quer transmitir esta graça, porque você compreendeu aquilo que é prioridade. Nos dias em que vivemos, a pressa tenta nos tomar todo o tempo, principalmente o tempo de Deus, o tempo da família, o tempo do meditar, porque nós acordamos já atrasados, já tem muita coisa para fazer, e aí fazemos tantas coisas, e esquecemos aquilo que é primário. Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é prioridade. Buscai primeiro o reino dos céus. Quando eu busco o reino dos céus, as demais coisas vão se acrescentando na minha vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos e convidar você a meditar e refletir naquilo que nós acabamos de falar. Qual é a prioridade na sua vida? Deus, Ele fez uma aliança com você. O que você tem colocado como prioridade? O que você tem colocado como prioridade na sua vida, no seu dia a dia, no seu fazer, no seu realizar? Se a tua prioridade estiver correta, você enfrenta o que for, você luta, porque você sabe que Deus está contigo, a sua esperança é Ele. Pai, pedimos perdão ao Senhor por tantas vezes, ó Pai, que trocamos o Senhor por coisas que não têm valor. Trocamos o Senhor por televisão, por computador, trocamos o Senhor por pessoas. E muitas vezes, até estando na igreja, achamos que estamos fazendo tudo certo. Mas, Pai, nem a igreja toma o teu lugar. Perdão, ó Pai, por todas as vezes que te trocamos
Não há valor maior que o Senhor. Não há valor maior do que o Senhor em nossas vidas. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor possa nos instruir a vivermos uma vida com o Senhor. Uma vida, ó Pai, de prioridades, pautadas na Tua palavra, vivendo a autenticidade, caminhando na Tua graça, Pai. Venha sobre nós, e nos instrua e nos ensina, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa viver uma vida de prioridades pautadas naquilo que realmente é importante, que é Deus na sua vida. Meu abraço ao seu irmão. Desejo a ele uma semana abençoada. Convide ele, domingo temos escola bíblica. Domingo temos culto de louvor e adoração. Vamos participar.